Graças a Deus. Meus irmãos, nos fala a espiritualidade. Quem você é e quem você pretende ser. Como você é e como você pretende ser. Como você está e como você pretende estar, espiritualmente falando, nas dimensões de luz como espírito. Qual a razão desta colocação? Vendo-nos na situação espiritual de evolução e diante de grandes oportunidades, nos orientam os grandes mestres para que sempre nos identifiquemos no estágio em que nos encontramos, que façamos a nossa leitura. Estamos num estágio de evolução que nos permite estar dentro de um portal grandioso de luz e em contato com grandes mestres superiores, com grandes inteligências superiores. Mesmo que a nossa mente lógica não consiga fazer perfeita leitura do que vivemos espiritualmente, mas conseguimos sentir a leveza da energia que adentra as nossas células espirituais. Da mesma forma, como espíritos, quando nos permitimos seguir com os mestres superiores dentro de um desdobramento coletivo, como aqui fizemos, vivemos grandes histórias e aprendizados novos que vão compor a nossa inteligência, que vão compor a nossa essência e principalmente que vão dar direcionamento à nossa formação espiritual, à nossa nova formação espiritual. Por que isso? Porque nós deixamos de ser um ser espiritual a cada jornada para um ser novo. Como isso acontece? São retiradas dentro de nós camadas de energias que não nos servem mais. Essas camadas de energias trazem histórias velhas dentro de nós, traz momentos velhos vividos pelos nossos espíritos que não nos servem mais. E assim, agrega sobre nós histórias novas que iremos viver. Então, olha como é formado um espírito, olha como é formada uma composição molecular espiritual. Se renovam-se a cada instante, a cada contato. Então, somos renovados. Isso é a ascensão de um espírito dentro de um universo espiritual. Ele se evolui para si mesmo e dentro de si mesmo a cada contato. Bom, importante compreendermos que estamos também dentro de um corpo físico, vivendo dentro de uma esfera terrena, cercado de mentes de toda a natureza. Mas temos que lembrar, as histórias dos outros não nos pertencem. As histórias espirituais que eles vivem, que eles batalham, que eles lutam por si só, já não nos pertencem mais. Por quê? Porque nos colocamos em uma camada onde podemos ajudá-los, mas não viver a história deles mais. Quando acontece de vivermos a história do outro, quando você liga a mente e seus sentidos na história do outro e traz toda aquela energia para dentro de si próprio, aí você fica agregado àquela faixa vibracional, você fica agregado àquele campo mental, porque você se contaminou, se inundou de novas, ou melhor, de energias não novas, de velhas energias carregadas de velhas informações, que você vai ter que lutar novamente para se descontaminar. Então, o que devemos fazer? É o presente e o futuro. O nosso presente, estamos iluminados. O nosso futuro, mais iluminado ainda. O nosso presente, vivemos uma paz interior e aquela sensação agradável de proteção e de felicidade interna. O nosso futuro, uma felicidade maior, uma proteção maior, uma sensação ainda melhor. Então buscamos do presente para o futuro, do estágio atual para o estágio posterior. E não lembremos de viver histórias velhas, de buscar o que não serve mais, de buscar informações inúteis, porque elas não vão impulsionar seu espírito para a luz. Por que buscar histórias que não te servem mais? Então lembre-se disso, cada informação contém uma energia, e toda energia carrega informações. Nosso espírito, estando desimpregnado, deve trazer aquilo que lhe serve, dentro de uma nobreza espiritual que você já identifica pela sua própria natureza. A natureza pura de um ser iluminado, vivendo dentro de um corpo físico. Palavras agradáveis, pensamentos equilibrados, emanações construtivas. Por que emanações construtivas? Porque quando você fala, você pensa, você sente
algo em relação a alguém, você emana alguma coisa. E se você está sentindo alguma coisa que alguém lhe magoou, que você se deixou magoar, que você se deixou ser atingido, não emane, não fale, não pense, porque a sua projeção energética vai inundar o campo magnético do outro, vai machucar o espírito dele, vai contaminar o campo mental dele, vai enfraquecê-lo espiritualmente. Então, cuidado com a emanação que você tira de si próprio. Lembramos, o que é uma emanação? É a projeção energética que você tirou do seu corpo em direção a outro, pelo pensamento, pelas palavras e pelo sentimento. Então, essa vibração, ela emanada por si próprio, ela é construtiva se for positivo, destrutiva se carregar energias de baixo teor. Então lembremos disso. Não vamos criar para os nossos espíritos deveres morais. O que é isso? O dever de vir construir aquilo que você destruiu conscientemente, diante de tanta sabedoria que lhe foi dada. O que nos falam os grandes mestres? Os seus sentis são mais caros, são multiplicados. Se um que tem pouco conhecimento erra, o sentiu dele é pequeno. Mas aquele que tem grande conhecimento, quando erra, o sentiu dele é multiplicado, o débito dele é maior, porque o erro dele custou mais caro. Partiu de uma consciência bem formada, que não deveria mais errar. Então, cuidado com aquilo que você faz por si próprio. Então, quando emanamos algo em alguém, se você não pode emanar positivo, se sufoque. Não destrua o caminho do outro. Lembrando que quando se chega em um nível espiritual superior, onde a consciência purifica, o sentimento do dever de um espírito de reparar o seu erro inunda aquele ser, e você se preocupa: nossa, eu estraguei a caminhada daquela pessoa, daquele espírito. Ele estava avançando, ele estava em paz, eu emanei, joguei nele uma carga vibratória e o desequilibrei mentalmente e espiritualmente. Agora eu devo ajudá-lo a evoluir, eu devo ajudar ele a recuperar seus passos. Então lembre-se disso, é muito sério para aquele que tem conhecimento, para aquele que recebeu de Deus Pai Todo-Poderoso uma energia de maior purificação. Aquele que subiu um degrau maior em relação ao outro, tem um dever maior em relação àquele que ficou abaixo. Lembre-se disso. Então vamos compreender. Cuidado com as palavras, com os pensamentos, com as emanações. Porque ao fazer isso, você está criando um dever moral para a sua consciência espiritual. E onde você chegar, você não vai poder ir tão longe, porque você tem algo para trás. Você deixou um assunto para trás, que tem que ser resolvido. E como você vai resolvê-lo? Vai precisar reencarnar, vai precisar trabalhar como mentor, vai precisar ficar em certo ponto assistindo aqueles espíritos a evoluírem, para que você possa se sentir livre para subir mais um degrau? Então lembre-se disso. Quanto mais se tem conhecimento, se tem preparação, se tem formação espiritual, mais você será cobrado pela sua própria consciência. Não que outro espírito vai dizer para você: você fez errado, você tem que voltar para reparar. Não, é a sua consciência que te cobra o dever. São sentis que você criou para si próprio, como débito, que seu espírito não permite você ser plenamente superior com sua vítima lá embaixo sofrendo. Então tenhamos cuidado com aquilo que produzimos a partir de nós mesmos. E lembremos do que disse inicialmente: como estamos e como pretendemos ser, o nosso presente e o nosso futuro. O presente já sabemos, o futuro estamos construindo. Que saibamos construí-lo com sabedoria, para que sejamos orgulhosos de nós mesmos pelo que fizemos
nessa grandiosa jornada que Deus Pai Todo-Poderoso nos permitiu viver. Graças a Deus. Eu agradeço vocês pela oportunidade.